Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem aí. Vou estar fazendo aquele videozinho de lei, pré-mercado, para vermos aí quais são as probabilidades pela ótica do semanal e também aí para o pregão de segunda-feira, o que podemos estar esperando aí na segunda-feira. Então, sem maiores delongas, vamos começar aí pelo nosso gráfico mensal. Vamos ter o fechamento mensal aí, então ele se torna bem relevante aí, agora que está próximo do fechamento aí. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos estar fazendo as nossas marcações aqui. Começamos pelo nosso P3. Já marcamos aqui o nosso P3. Marcamos o gatilho 1, gatilho perfeito. Marcamos a máxima do 10, veja que não foi atingida, e ele é um gatilhinho aí, Gorokotchon. Marcamos aí os gatilhos. Então, vamos lá, vamos vir aqui. E aqui a pernada principal, é claro, né? Porém, somente a sua mínima aí ainda está validada. Então, vamos entender aí o que aconteceu aqui. Pela ótica do mensal, lembrando, mas pelo mensal nós estamos trabalhando essa movimentação de alta, primeiramente, essa fibra de alta. Porém, na retração aqui da movimentação de baixa, o preço deixou uma estrutura de baixa. Então, o preço no momento aí vai depender, é claro, de como que o mercado vai estar fechando, mas por enquanto o preço está fazendo a retração dessa nova estrutura que o preço deixou para a gente. Vamos lá. Dependendo do fechamento, poderemos criar expectativa desse alvo, até mesmo esse alvo aí para o próximo mês, tá bom? E dependendo do fechamento dele, sim, claro que antes que o preço faça essa movimentação de forma direta, ele pode querer fazer aí as suas retrações, que vai ter primeiramente como alvo esse ponto aqui, depois esse ponto, e aonde o preço nos deixar a falha dessa movimentação, aí a gente se prepara para surfar a movimentação de alta. Ok, estamos refém do fechamento do mensal, tendo como ponto mais importante aí no momento, principalmente o gatilho 2 aqui, por se tratar de um P3, tá bom? Ele por ser um P3, então esse daqui é o ponto mais relevante. Se ele ganhar essa região aqui, vai ficar muito favorável para a movimentação de alta. Não que não tenha ele ganhando apenas o gatilho 9, né? Mas se ele conseguir gerar esse rompimento aqui, como nos tempos menores aí fica o filé aí do operacional, né? Não que ele ganhando a mínima do 9 aqui, ele fechando, se mantendo acima, não tem aí a sua relevância, né? Não é isso, mas se ele fechar aqui, é o filé, né? O filé mignon aí, pela ótica do mensal, tá bom? Então o mensal tá aí, a briga do mensal vai, da parte dos compradores, vai ser se manter acima desse alinhamento, e os vendedores sabendo que se fechar acima desse alinhamento vai ser o filé mignon para os compradores, vamos tentar aí, quem sabe, fechar pelo menos abaixo para não ficar tão feio aí a movimentação, tá bom? Então, essa daqui, com certeza, será a região mais brigada aí por esses dias aí, tá bom? Essa região aqui tende a ser muito brigada aí para a próxima semana e até que feche o mensal. Ok, então a ótica do mensal está aí. Vou estar escrevendo aqui, ó, pela ótica do mensal, ponto de decisão, tá? Vou estar escrevendo aqui, ó, ponto de decisão. Na ótica do mensal, esse vai ser a região aí a ser brigada. E aí temos que aguardar realmente aí como é que ele vai fechar para estar fazendo alguns ajustes, né? Ponto de retração e assim por diante, ok? Então o mensal, ele quer aí, principalmente se manter acima desse alinhamento aí, e os vendedores com certeza não vai deixar com facilidade que isso aconteça. Passamos para o semanal. Passamos para o semanal. O nosso semanal aqui, ele está fechado. Vamos começar o alinhamento, depois eu falo das fibras aí que nós estamos enxergando. Essa fibra de vermelha, que era lá do semanal, do mensal, eu vou estar excluindo ela. Era só para nós entendermos aí a movimentação. Ela vai fazer bem mais sentido aí quando o mensal de fato estiver fechado. Daí fará muito sentido para a gente. Vamos começar o mensal aqui pelo esse gatilho aqui, gatilho perfeito. Então a sua máxima aí é relevante. Aí aqui nessa pernada nós vamos ter o gatilho 9. Marcamos o gatilho 9, a sua máxima e a sua mínima. Aqui, ó, fazendo confluência com o mensal, que é o ponto de decisão, e semanal também. Então, é uma região realmente aí muito forte, tá? Caso eles ganhem aqui, o preço poderá sim fazer uma boa movimentação aí de baixa. Vamos ver aqui, esse ponto aqui foi ganho, eles ganham, não foi testado, ó, a partir do momento que teve esse movimento não foi testado, eu vou manter esse alinhamento aí, tá bom? Vou manter a mínima do 7. E vamos ver aqui, o que mais? Aqui já tá marcando ali. E seria isso daí, tá? Seria esses alinhamentos aí que eu marcaria. Aí, aqui embaixo temos um P3. Marcar apenas por marcar para essa próxima semana, não acredito aí, né? A menos que tenha um desastre aí nos próximos dias para vir buscar essa região. Mas, enfim, vamos deixar marcado aí. E aqui nós temos o gatinho aqui, bonitinho, beleza.
Isso daqui é para o preço fazer sua retração aí, eu acredito que está boa. Mas se caso o preço ele queira dar continuidade à movimentação de alta, temos o alinhamento aqui do mensal, que está fazendo confluência, teremos a mínima do 37, máxima do 37, mínima do 36, máxima do 36 fazendo confluência, mínima do 35. Então seriam esses alinhamentos aí, caso o preço queira continuar daí a movimentação de alta. Deixa eu ver aqui, tendo por principal alvo, aqui ó, esse ponto aqui vai ser o alvo, aí o primeiro alvo, né? Deixa eu ver se gatinho se ele é comprador ou vendedor. Se ele é comprador ou vendedor, ele é comprador. Então realmente o gatilho que startou a movimentação de baixa, que é um alvo, tá? E ponto de retração, aí você vê o que seria melhor aí por enquanto. Eu vou escrever aqui ponto de retração. Caso o preço ele queira dar continuidade na movimentação de alta, eu tenho que saber que aqui é um ponto de retração. Se o preço passar direto, maravilha, vai estar passando informação. Mas, até que isso aconteça, eu tenho que entender que ele é sim o alvo. Alvo, ponto de retração. Bom, aí não se esquece mais. Só que entendemos aí o que o semanal está com intenção de fazer. Vamos entender o que o semanal deixou para a gente essa semana. Aí, novamente, a fibra de movimentação, mínima do gatilho 9, a máxima do 11. Gosto de dar uma espessura maior aí, só para entendermos o contexto. Então, o semanal aqui, ele fez a sua movimentação, girou os seus rompimentos. Quando nós olhamos apenas para esse gatilho de forma isolada, ele tem sim a sua fibra menorzinha dentro dele, mas olhando apenas para esse gatilho de forma isolada, aí, quando nós olhamos para ele dentro dessa estrutura, primeiramente ele é apenas uma retração, vai depender do que o preço estará fazendo na segunda-feira. Se ele abrir testando a região de 50%, ele está passando uma informação para a gente. Se ele abrir testando fundo, ele está passando uma informação para a gente. Se ele abrir buscando o topo, ele está passando outra informação para a gente. Então, a gente acaba ficando refém aí pela ótica do semanal, o que ele vai estar de fato buscando aí na segunda-feira. Mas por enquanto temos que entender o quê? Que dentro dessa estrutura, né, olhando aqui o semanal, você olhar a sua anatomia e sua formação pela ótica do diário, ele é apenas uma retração com a maior probabilidade de tentar renovar máximas aí, olhando apenas para o semanal. Aí vamos ter certeza, de fato, do que ele realmente é, quando nós olharmos o diário, tá bom? Quando nós olharmos o diário, nós saberemos o que de fato ele é. Então, deixa eu ver dessa fibra aqui. Essa fibrinha aqui, eu acho que eu vou excluir ela. Vou excluir ela, entendemos aqui o contexto semanal, tá? E vamos para o diário. E ver aí, né? É o mesmo exercício que nós tínhamos feito aí no vídeo anterior, né? Traça a fibra de movimento, aí nós temos a fibra no gatilho, e agora pelo diário nós vamos saber se há maior probabilidade de que ele busque primeiramente a sua mínima, ou a região de 50%, ou o topo. Quem vai dar essa resposta para a gente é o diário, tá bom? Então é o diário aí que vai estar dando essa resposta para a gente. Vamos jogar para o diário e ver o que é que nós temos pela ótica do diário. Vamos começar pelos alinhamentos primeiro, aí depois nós vemos o que seria a movimentação. Vamos ver aqui, gatilho perfeito, pode dar uma espessurinha maior. Gatilho por anatomia, gatilho por feito. Aqui está fazendo a confluência mensal, a máxima desse carinha. A mínima, a máxima ali, um P3zinho. Um P3 aqui, então. Um P3 aqui para observação da gente, ó, fazendo confluência com a mínima do 58, porém quando você vai para o 55, ele é um P3. E temos o 54. Foi rompido, desrompido, testado e rompido. 1, 2, 3. Perdeu o caminho, perdeu a validade. Vou tirar ele daí. Quem quiser manter não está errado. Porém, a sua máxima está validada. A sua máxima está validada aí. Só a sua mínima aí perdeu um pouquinho a relevância. Veja quantos alinhamentos do diário aqui, né? Mas são todos ainda válidos. Então deve ser mantido aí, tá? Vamos entender aí o que é que o diário está passando de informação para a gente. Vamos entender, vamos tentar nos localizar aí na formação do diário. Eles estavam tirando a movimentação de alta. Preço fez aí a sua retração. Legal, fez a sua retração, era apenas um pullback. Preço tentou dar continuidade à movimentação de alta. E aí veio o gatilho 56. Ele ocasionou a falha do movimento, porém, em cima do alvo, né? O alvo mensal e do semanal. Então, ou seja, esse carinha aqui, ele ocasionou a falha de movimento, porém já dando alvo. Tinha deixado rompimento, tá? Tinha deixado rompimento. Então, 57, nós encaramos ele aí como uma possível retração aí na sua formação. Legal. Aí tentou gerar um rompimento aqui, falhou, né? Tentou gerar um rompimento, falhou. Aí, falhando as renovação de mínimo, o preço tende a tentar renovar máximo. Também sem sucesso. E tivemos aqui, né, falhas de projeção aqui nessa região. E esse carinha fechado aqui, ele é a falha da movimentação novamente
e dessa vez não chegou testado e o alinhamento tanto do semanal quanto do mensal. Então, o diário aqui ele está passando aí a informação que está com uma falha de alta, ok? Vamos ter que nos atentar bastante aí, principalmente para Minas. Se o mercado abrir buscando pontos de compra, nós temos que interpretar esse diário como a sua estrutura aí, ele deixou rompimento, tá? O diário aqui deixou rompimento. Vamos ver aqui, fazer uma observação aqui nesse diário. Esse daqui é um ponto de retração, abaixo, à direita, ponto de retração. Aqui é um ponto de retração e também de decisão ao mesmo tempo, né? Ponto de retração e ponto de decisão aí. Tem que ver aqui que o preço está se mantendo acima aqui, então aqui vai ser uma região a ser observada aí, tá? É um P3. Veja que o preço rompeu, devolveu, tentou romper e está respeitando. O preço pode sim, na segunda-feira, ficar um pouquinho mais peso entre essas duas regiões aqui também, tá? A menos que o 240 e 120 esteja passando outra informação para a gente. Mas daí nós vemos lá. Caso ganhe ponto de retração e queira dar continuidade na movimentação, aqui na máxima desse gatilho aqui será o alvo. O alvo de possíveis compra aí que nós viermos a ter. Então, primeiramente alvo. A mínima dele também é um alvo. Um alvo da ponta vendedora. Alvo bem próximo do mensal. E vamos ver daqui. Então seria isso daí, tá? Para amanhã vai depender muito aí de como o mercado vai estar abrindo e o que ele vai estar fazendo. Esse gatilho aqui, ele gerou um rompimento daqui, porém, todavia, não podemos esquecer que nós estamos dentro dessa... Deixa eu ver aqui qual é a Fibo Vale. O preço gerou um rompimento aqui. Tá? Temos uma fibra de baixa aqui, por enquanto, que está validada. Temos uma fibra de baixa aqui que está validada. A fibra validada é essa de baixo. Vai ter a movimentação maior e aí a menorzinha aqui é a fibra de baixa que está validada, tá? Então aqui, ó, a fibra que está predominando aqui no momento é esse gatilho 56. Esse preço aqui, esse diário aqui, ele além de ser falho, ele pode ter sido muito bem aí o candle de impulsão. Impulsão para quê? Para tentar renovar mínimas novamente, tá? Por mais que aquele tentou ganhar essa região não conseguiu, ele ainda pode, ó, veja que ele tá com uma falha de projeção aqui na fibra dele, porém ele pode ser um candle impossível para gerar um rompimento aí, tá bom? Então, o mercado para segunda-feira um pouquinho mais vendedor, tá bom? Para segunda-feira, não fugindo aí, né? Análise semanal aí. E para o pregão do segundo, mercado mais vendedor. Todavia, muita atenção nesse diário aqui. Sempre que o preço tentar gerar um rompimento que não conseguir, deixar as peças operacionais falha de baixa. Nesse ponto aqui, nós podemos estar tendo boas operações de retração para quem sabe testar esse pontinho aqui. E aí sim, nessa região, entregar a boa venda. Porque, ó, a teoria de Dow fala que se testou aqui um ponto, elevou a onda aqui, não ganhou, agora a falha de baixa alta. A falha de alta nesse ponto aqui vai vir com intenção de gerar rompimento desse diário. Então, gerando rompimento desse diário, o próximo alvo seria a mínima do 57, primeiramente, mas com intenção de gerar o rompimento da mínima do 56, tá bom? O preço aqui, fazendo essa estrutura, ele vai vir com intenção principal de gerar o rompimento da mínima do 56, não menosprezando a mínima do 57 e nem do 60, ok? Não menosprezando eles, mas a intenção do preço, pela teoria de Dow, ela vem para gerar o rompimento da mínima do 56 e aí vai estar fazendo confluência aí com o fechamento mensal. Eita, ficou interessante esse fechamento do mensal aí, hein? E tudo, cada fechamento aqui vai contar para a gente uma história, tá? Uma coisa é ele fechar se mantendo, como eu mostrei lá no mensal, uma coisa é ele fechar se mantendo acima desse alinhamento, outra coisa é fechar gerando um rompimento, hein? Aí, meu amigo, o gráfico vai se alinhar aí com a macroeconomia, aí não precisa nem falar o que pode vir a acontecer no próximo mês, né, que nós estaremos entrando aí, tá bom? Então, diário, mercado mais vendedor, uma falha de alta e, ao mesmo tempo, um candle de impulsão. Então, né, mercado mais vendedor para segunda-feira, tudo vai depender de como que o preço vai estar abrindo. Se ele abrir acima daqui, você pode procurar por oportunidades de compra até os alinhamentos aqui. O preço chegando, dando alvo, deixando falha, você vem com o preço aí tentando, acreditando aí que o preço vai tentar fazer a teoria de Dow. Só que, ó, ele abriu aqui acima, testou, beleza, foi para lá. Então o preço vem para dar algo aqui novamente, primeiramente, tenta, faz a retração desse movimento, para daí sim tentar o rompimento dessa região. Aí aqui já vai ter outra barreira, mesma situação. Se tiver falhas, o preço pode voltar para cá. E assim sucessivamente, respeitando a teoria de Dow e respeitando os alinhamentos, tá bom? Então vamos lá, vamos para o 240. Veja que o diário ele quer dar continuidade à movimentação de queda. Vamos ver se o 240
está alinhado com o diário. 240 apenas nós estaremos analisando aqui, tá? A fibra vermelha é do diário, não confunda. Então, nós teremos aqui uma segunda Fibonacci. Uma segunda Fibonacci. Uma segunda Fibonacci. 240, vou estar traçando ela de fúcsia. Ela vai dar gatilho 2, máxima do gatilho 2, a mínima do gatilho 1 aqui. Vou dar uma espessura grande para ela, legal. Aí está a nossa fibra de movimento. Aí nós temos o pontinho de ajuste que já foi testado ou não. Chegou perto, mas né, não foi testado, não está validado. Então nós temos aqui movimentação de baixa, ponto back. E temos esse gatilho aqui também, né? A Fibo 240 seria grandona, digamos. E aí teremos essa segunda bem úteis. Aqui, para isso está trabalhando no do 240. Vamos lá, a segunda fibra aqui só a ponto de didática mesmo. Já assim para não confundir, mas vamos ver no 240, 220, se faz sentido essas fibras aí, quais que fariam, tá? Ok, duas fibríticos. No 120, como é que fechou? No 120, como é que fechou? Como é que está a estrutura? Se está conforme o 120 ou não. A Fibo é a mesma. Isso fez aqui a movimentação, já decidiu até dar continuidade ali na movimentação. O ponto de ajuste de teste está bem no diário aqui, ó. Bem no diário. Ok, isso fez essa movimentação aí de alta, girou o movimento. Então, pelo ótica do 120, existe um pagamento aí do pullback de alta. Ou seja, o preço pode querer abrir buscando ponto de retração do diário. R$120. Não tem muito ajuste a fazer aí, estão dividindo praticamente a mesma Fibonacci. 60 minutos aqui, ó, veja que estão na mesma Fibonacci. Movimentação de baixa, movimentação de baixa, tom. Para quê? Para retrair o gráfico maior, né? Não chegou a dar o alvo aqui da pretendida. O preço foi, não deu o alvo, tá? Então, mais um motivo aí para ficar esperto. Esse preço pode cair para querer pagar o alvo ali que ficou em aberto. Aí o preço aqui, ó, ele está numa retração. O preço aí com expectativa aí de movimentação inicial, querendo fazer o pagamento da movimentação de alta. Está 120. 120 minutos. Então, é isso aí. Primeira movimentação aí, ela pode ser já para pagar o ponto de retração aqui do diário. E aí pode entregar uma boa movimentação de baixa. Então, seria isso aí o pré-mercado aí, tá bom? Tomar cuidado aí com compra, principalmente aqui nesse P3, ponto de retração. Se as compras elas acontecerem acima do alinhamento, é só respeitar isso aí, ó. Eles trabalhando acima do alinhamento do diário, tenham cuidado, dê preferência para rompimentos aí do alinhamento, com gatilhos, aí sim, busca confirmações para você se aproveitar da movimentação, acreditando que vai buscar um próximo alinhamento aí. A mesma coisa para a compra, enquanto o preço estiver trabalhando acima desse diário, você busca por falhas de
baixa nesses pontos para você aproveitar da movimentação de alta e assim sucessivamente respeitando as peças do operacionais, tá bom? Então é isso aí, esse foi o nosso pré-mercado aí semanal e também as probabilidades aí para segunda-feira, tá bom? Forte abraço e até a próxima.